Vamos então à leitura da palavra e vamos ler até o versículo 17. E eu vou ler então a palavra do Senhor, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Vamos então passar a palavra ao nosso irmão Alberto, e desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto e ao nosso irmão Benjamin também. Os dois, um abraço forte aqui dos irmãos da igreja em Quinta de Conde. Vamos então passar a palavra a ele. Graças a Deus por mais este encontro, este estudo bíblico. Muito obrigado pela sua paciência em ouvir o meu sotaque. Colossenses capítulo 1, verso 16, na primeira parte que estamos analisando, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Alguém pode perguntar, como assim Jesus participando de todas as coisas sendo criadas? Será que não estamos forçando o texto a dizer aquilo que a gente quer? Vamos recorrer às Escrituras. Mateus capítulo 8, no verso 27, vamos encontrar Jesus com os discípulos no meio do mar. Jesus acalmando uma tempestade. Os discípulos, assustados, perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus na criação, fazendo parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Podemos observar e podemos identificar a participação da Trindade, da criação e em toda a ação bíblica para a salvação do homem. Gênesis capítulo 1, no primeiro versículo, já vamos encontrar este indicativo. No princípio, Deus criou céus e terra. Esta palavra Deus, nas nossas Bíblias em português, é a tradução do hebraico Elohim. Elohim está no plural da palavra Eloá. Elohim quer dizer o envolvimento das três pessoas da divindade na criação. E podemos observar e notar como Deus se revela de forma progressiva, acumulativa, seletiva, para trazer conhecimento ao homem. Já no capítulo 2 desse mesmo livro de Gênesis, nós vamos notar o nome de Deus sendo acrescentado ou mudado. Jeová, Senhor, Deus Criador. Se no primeiro capítulo de Gênesis nós vamos ver Deus criando e Deus se relacionando com a criação,
é a palavra Elohim. No capítulo 2, vamos ver o Senhor Deus, Yahvé, Jeová, Deus, Jeová, Elohim. É o relacionamento Jeová ou Yahvé com o ser humano, com o homem. É um nome que aparece para tratar do relacionamento de Deus com o homem. Nós vemos isso também no capítulo 6 de Gênesis, onde, logo no verso 13, acontece o dilúvio, Deus chamando Noé para construir a arca, e ali o nome é Deus, tão somente. Só vai aparecer novamente Jeová, o Senhor Deus, Jeová Elohim, no capítulo 7, lá no verso 16. Então nós podemos identificar como o nome de Deus, ele é incambiável, ele muda, ele se apresenta de diversas perspectivas, facetas ou prisma, para mostrar o caráter de relacionamento que Deus tem com a criação e com o ser humano, com o homem, especificamente no caso de Gênesis e no Antigo Testamento, com Israel. Seguindo em frente, nós podemos ver como Deus vai agir na criação. Achar agora que todas as citações na Bíblia de Jeová e ser diferente de Jesus, um outro Deus, aí é criar confusão. É não ter entendimento nenhum da mensagem bíblica. Dezenas de vezes vão aparecer nomes que vão mudar e acrescentar ou apresentar um caráter de Deus. Jeová mesmo, ou Yahvé, como Jeová Sabaote, Jeová Rissim, Jeová Tsidkenu, são desdobramentos do nome de Deus para mostrar o caráter específico numa situação dentro de um contexto. São vários nomes para apresentar o mesmo Deus. E este Jeová do Antigo Testamento vai se revelar como o Jesus no Novo Testamento. Veja que Êxodo capítulo 3, Moisés recebe a revelação de Deus lá na sarça ardente. Aquela sarça que ardia, pegava fogo, foi apresentado o nome de Eu Sou. Eu Sou, mostrando a identidade deste Deus autossuficiente, autoexistente, independente, invisível. E é esse mesmo Eu Sou que Jesus apresenta em João capítulo 8, aos religiosos de sua época, no verso 24 de João 8, no verso 28 e também no 58, Jesus dizendo: Eu o sou. Deus autossuficiente, Deus autoexistente, Deus independente, Deus todo imutável. Conhecer a este Deus, conhecer a este Jesus, vai além da cruz, vai além dos milagres do Novo Testamento, vai além daquela criança que nasceu numa manjedoura em Belém. Este Deus que sustenta todo o universo tem um nome. Nós conhecemos como o Senhor Jesus Cristo. E conhecer a Jesus deve ser o projeto mais fascinante para a sua vida. Você não pode deixar de conhecer, investigar as Escrituras, examinar, para se maravilhar com esse Deus. Que o Senhor nos abençoe. Um pouco na continuação daquilo que o nosso irmão estava agora a dizer, o nosso irmão Alberto, uma das coisas que me impressionou quando tive a oportunidade, pela graça de Deus, de visitar Israel, e particularmente em Jerusalém, junto ao chamado Muro das Lamentações, que é, portanto, a parte de trás onde supostamente existia o templo e o lugar santíssimo. O que me impressionou foi a forma a reverência que os judeus têm para com aquele lugar e para com o lugar santíssimo e para com aquilo que supostamente, portanto, eles acreditam continua de pé, aquele sistema,
em que eles não só, portanto, permanecem durante muitos momentos, diria mesmo horas alguns, em oração, com as suas preces, mas quando se retiram do próprio lugar, não o fazem virando as costas, eles vão recuando até um certo sítio, a uma distância, só depois é que se viram de costas, portanto. Quando perguntei também ao Yuval, o nosso guia, qual é o nome pelo qual os judeus identificam o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, ele disse, o Deus de Israel é santo. E o nome pelo qual os judeus, e nós o mencionamos, é Adonai, Senhor. Adonai. Para não invocarmos o nome de Deus em vão, para que, se calhar, esta polémica que existe nos nossos dias, nossa sociedade, com os nomes de Deus, em que alguns, portanto, tomando o nome de Deus em vão, o fazem de uma forma quase que banal, esquecendo que Deus é santo. Também o nome Adonai se aplica ao Senhor Jesus. Por isso é que nós dizemos o nosso Senhor Jesus. Eles não tratam Jesus como Senhor Jesus, os judeus. Tratam como o homem Jesus. E eu reparei nesse pormenor, porque creem que Jesus viveu, acreditam mesmo que ele tenha feito algumas coisas extraordinárias, mas não acreditam, em termos globais, que ele fosse o Messias prometido. Esperam o Messias ainda, ele próprio, sendo um judeu não fundamentalista, mas um judeu religioso, espera, portanto, ainda que o Messias. Eu procurei tanto ajudar, enfim, e os outros irmãos também fizeram o mesmo. Esperemos um dia que... Ele disse que se um dia vier a Portugal, que eu fiz questão que ele me vá visitar. Se ele me visitar, ele virá cá. Mas isso é apenas um pequeno pormenor. Estava meditando hoje, não foi, o Carlos mencionou isso e não foi de improviso, eu tinha intenção hoje provavelmente de falar. Deus sabe. Mas agradeço também o convite e agradeço também o encorajamento da parte do irmão Carlos e de alguns irmãos nesse sentido. Que a honra seja para o Senhor e não para nós. Quando leio esta passagem e outras, e temos hoje o privilégio de analisar alguns dados científicos e analisar algumas coisas que a ciência hoje dá como adquiridas e são factos, que nós vivemos num sistema que é o sistema solar. Nós vivemos no planeta Terra, que é um planeta fantástico, maravilhoso, um planeta lindo, onde a vida se manifesta de uma forma exuberante e nós podemos, como seres humanos viventes neste momento, desfrutar disso. Depois vivemos numa perfeição, que é este sistema solar onde nós vivemos, em que a Lua está na distância certa, o Sol e a Terra encontram-se no lugar certo, a rotação... Bom, tudo aquilo que nós sabemos e que não sabemos. Depois estamos numa galáxia chamada, portanto, a Via Láctea, que por sua vez existem milhões de galáxias por esse universo fora, e isso foi criação de Deus, criação do nosso Senhor, criação de Adonai, do Senhor, portanto, usando um termo nesta sequência. E eu depois pensei, pois é, então se Deus, o nosso Deus, revelado nas Escrituras, é esse Deus, qual é a minha responsabilidade como homem, que agora, portanto, tive luz para crer na obra que o Senhor Jesus realizou a meu favor, mas também para crer nesta grandiosa criação que Ele fez. E eu interroguei-me e perguntei, como é que eu devo falar com Ele? Mesmo quando estou a orar, falo com Deus como se estivesse a falar ali assim com qualquer de nós? Como é que eu devo viver? Quais são os meus objetivos de vida? Mais, o lugar onde eu me reúno para cultuar esse Deus glorioso e majestoso que criou o universo não merece respeito e consideração? Como é que eu me apresento na presença de Deus para dar testemunho perante aos homens de que sou um filho de Deus e sou um embaixador de Deus? Como é que eu procuro apresentar-me? E eu até me perguntei, como é que eu me apresentaria se fosse convidado ao domingo a encontrar-me com o Presidente da República e à quarta-feira a estar com o Primeiro-Ministro, que são apenas homens e dizemos, como é que eu faria? Quando eu, portanto, penso nisto, eu digo, se calhar, precisamos, se calhar, como disse o Carlos há dias, de
continuarmos a fazer a reforma que se calhar nunca acabará. A reforma dos nossos atos, a reforma dos nossos corações, que é a primeira, a reforma das nossas práticas, a reforma da nossa sonoridade, da forma como nós oramos, como nós nos conduzimos, como nós estamos no lugar de culto, como nós vivemos os nossos trabalhos. Nós somos embaixadores. E como embaixadores temos esta grande responsabilidade. Hoje falava com um irmão, que não vou dizer quem é, e que me dizia, às vezes não é desta congregação, não está em comunhão connosco aqui. Ele dizia, mas às vezes quando eu falo, há crentes que me dizem, mas o irmão está sempre a falar para mim. E eu digo, eu não falo para ninguém. Se o irmão sente que é para si, é porque o Espírito de Deus está-lhe a falar. O meu objetivo também, irmãos, não é falar para nenhum de vós, mas falar para mim, em primeiro lugar. Mas pensemos nisto. São pequenos pormenores. Há uma coisa que nós aqui já melhorámos muito. Uma reforma que fizemos muito simples, desde que estamos aqui em cima neste lugar, entre outras, mas uma particularmente, que está a dar os seus frutos. É o respeito que nós temos tido pelo tempo que passamos aqui como local de culto. Deixámos lá fora as nossas conversas que são normais, mas que não é aqui o lugar certo, e outras práticas que tivemos. Alguns já observaram isso, e provavelmente alguns também podem ser levados à fé de uma forma mais prática, mais ativa, por pequenas coisas. Pequenas coisas. Os pequeninos, mesmo os pequeninos, estão a reparar em nós. Eu reparo que o Gabriel, e agora estou com muita atenção nele, reparo que o Gabriel está atento a todos os pormenores. E estes pormenores certamente também não lhe escapam também. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos guarde e que, se possível, o Senhor nos dê capacidade e dê sabedoria para nós o honrarmos como Ele merece e como Ele é digno. Só um pequeno pormenor, tivemos notícias do bebê da Ana e do David, e as notícias parece que são boas. Não se confirma nada dos nossos receios nas análises que foram feitas, é apenas uma informação para os irmãos. Queres dizer alguma coisa? Graças a Deus por estes pensamentos e graças a Deus pelo nosso irmão Manel. Há alguns que gostavam de o ouvir hoje, certamente ficaram satisfeitos por poder ouvi-lo, e eu dou graças a Deus por isso. É importante que os dons se manifestem e nós, como igreja, somos beneficiados certamente. Ouvimos um aspecto prático muito importante. O nosso irmão Alberto terminou com um desafio prático muito importante, que é: este Senhor merece ser conhecido e nós devemos conhecê-lo, devemos crescer no conhecimento do Senhor. Ele terminou aquela apresentação nesse âmbito. O nosso irmão Manuel fala também deste Senhor tão glorioso e tão maravilhoso, e ele também apresentou alguns desafios práticos, nomeadamente como é que eu procedo com Ele, como é que eu me relaciono com Ele, como é que eu falo com Ele, como é que eu o cultuo. E isto é muito importante, porque de facto temos um Senhor que não é um Senhor qualquer. E eu também vou procurar falar um pouco sobre este nosso Senhor, que é Criador, um pouco na senda daquilo que o nosso irmão Alberto tinha dito, e também procurarei, espero não me esquecer, de fazer uma aplicação prática nesta mesma senda que estes dois irmãos anteriores que eu citei fizeram. Bem, em primeiro lugar, este assunto é muito importante. Nós precisamos de não ter dúvidas, porque isto é uma das verdades fundamentais da fé cristã. É uma das pedras basilares, é uma das colunas deste edifício. Se esta coluna cai todo o edifício. Aliás, se, por exemplo, vocês vão de reparar que uma folha é tridimensional. Esta folhinha, por exemplo, que eu tenho aqui, com as minhas anotações, é uma folha tridimensional, ela tem 3 dimensões. Como vocês sabem, ela tem comprimento, ela tem largura, mas ela também tem altura. A altura, de facto, é muito pequenina, como vocês veem, a altura tem uma fração de milímetro. Mas
apesar da fração de milímetro que tem, é uma dimensão. E se essa dimensão desaparecesse, eu deixaria de ter comprimento e deixaria de ter largura. O comprimento e a largura só existem se houver altura. Porque se um dos elementos sai, tudo desaparece. Assim é o nosso Deus. Se nós dissermos que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, deixaríamos de ter Deus. Porque o nosso Deus está espelhado em toda a criação, e quando Deus disse que depois de ter criado tudo, viu que era muito bom, tudo o que ele tinha criado, quando ele viu que era bom e muito bom, uma das razões porque ele viu que era muito bom é porque tudo o espelhava. O homem espelhava-o e todo o universo o espelhava. O próprio universo é tridimensional. O universo é composto por espaço, e isto aqui, estas três dimensões que eu acabei de referir, têm a ver com o espaço, o comprimento, largura e altura, tem a ver com matéria e tem a ver com matéria, espaço e tempo. Portanto, o universo tem matéria, tem espaço e tem tempo. E se nós tirássemos um destes aspectos ao universo, deixaríamos de ter universo. O universo deixaria de existir, sem um destes elementos. Porque todo o universo o espelha, tridimensionalmente. O ser humano também é tridimensional, o ser humano tem corpo, alma e espírito, e nós podíamos ir por aí fora, e cada um destes três elementos subdivide-se em três. A matéria divide-se em três partes, o espaço divide-se em três partes, e o tempo divide-se em três partes. Como vocês sabem, o tempo existe no passado, no presente e no futuro. Não vou entrar em pormenores acerca disto, mas eu gostaria de chamar a atenção para a importância de nós, de facto, não termos dúvidas e estarmos claramente esclarecidos acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e no versículo 16, como nós temos estado a estudar, nos apresenta a Ele como Criador, está-nos a dizer que Ele é Deus, porque Deus é que criou todas as coisas. E eu gostava de deixar aqui algumas pequenas notas. Como o nosso irmão Manuel disse, vamos andar ver se andamos mais depressa do que estas daqui. E ele espera ainda estar vivo quando nós acabarmos a carta aos Colossenses. E eu compreendo isso. E eu sei que a Bíblia pode ser estudada de várias maneiras, mas eu sinto muito confortável. Eu não consigo estudar a Bíblia de outra maneira, pessoalmente. Mas pronto, mas eu vou procurar fazer um esforço. Mas, de qualquer das maneiras, eu gostava de citar algumas passagens para que vocês vejam com clareza a divindade do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, na nossa passagem em Colossenses capítulo 1 e versículo 16, vocês vão de reparar que a Bíblia diz, porque não foram criadas todas as coisas. Certo? Todas as coisas. E lemos que estas todas as coisas foram criadas para Ele. O versículo 16 diz, porque não foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, todas as coisas foram criadas para Cristo. Coisa curiosa. Sabem o que é que nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 11, e no versículo 36, na carta aos Romanos, no capítulo 11 e no versículo 36, nós lemos assim, e aqui notem que estamos a falar acerca de Deus, literalmente, ok? Isto para aqueles que ainda têm dúvidas se o Senhor Jesus Cristo é Deus ou não é Deus, a passagem aqui fala acerca de Deus. E o versículo 33 diz assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. De Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, de Deus. Quão inescrutáveis os seus caminhos, de Deus. E o versículo 36 conclui toda esta série de pensamentos extraordinários, dizendo assim, porque dele, de Deus, e por ele, Deus, e para ele, Deus, são todas as coisas. Todas as coisas são para quem? Para Deus. Todas as coisas são para quem? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Romanos 11 diz que todas as coisas são para Deus. Colossenses 1, versículo 16, diz que todas as coisas são para Cristo. Este é um aspecto importante que eu gostaria de sublinhar. Outro aspecto importante que eu também gostava de sublinhar é o seguinte.
Reparem que a nossa passagem no versículo 16 diz que tudo foi criado por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo. Coisa curiosa, nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 3, e agora convém nós lermos no capítulo 3, e no versículo 19, capítulo 3 da carta aos Efésios, que até é um capítulo muito citado e muito conhecido de todos nós, não é? Pela natureza do mesmo. No capítulo 3, sabe o que é que nós lemos no versículo 9? Lemos que o apóstolo Paulo queria demonstrar a todos, e quer, e nós também devemos demonstrar, não é só dizer estas verdades, é demonstrá-las. Provar por A mais B mais C mais D. Notem o nível de conhecimento a que somos desafiados a ter. Uma das coisas mais difíceis que eu achava existir na escola, quando eu andava a estudar, era quando me diziam qualquer coisa, e demonstra lá, ou justifica, ou demonstra, ou justifica. Isso é que era mais complicado. Ia lá dizer que a coisa era assim e dizia, mas agora dizer porquê e demonstrar, isso aí requer outra sapiência. E é esse mesmo nível de sapiência que Deus requer de nós. Nós temos de facto ter um conhecimento profundo para dizermos que as coisas são assim e percebermos porque é que são assim, a ponto de demonstrarmos porque é que é assim. E no versículo 9 de Efésios 3, ele diz, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Coisa curiosa. Deus, que tudo criou. Quem é que criou tudo? Quem é que criou tudo? Deus. Colossenses 1,16, quem é que diz que criou? Tudo. Tudo foi criado por Ele. Por quem? Por Jesus Cristo. Quem é que criou tudo? Deus! Então, se quem criou tudo foi Deus, e quem criou tudo foi Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo? Estamos apenas na franja destas questões, porque elas são muitas, elas são esmagadoras. E eu ia perder aqui, eu tinha que correr de Gênesis a Apocalipse e vermos nas Escrituras, ao longo delas, todas as manifestações da divindade do Senhor Jesus Cristo, ao longo de todas as Escrituras, que é impressionante e é esmagador. Mas eu gostaria, de logo à cabeça, de citar estes dois exemplos que me parecem muito importantes. Outra coisa muito importante é quando nós lemos no capítulo 1, no versículo 16, e aqui vou entroncar um pouco com o que o nosso irmão Alberto disse há bocado, quando lemos assim, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra. E eu queria aqui chamar a vossa atenção para esta expressão, céus e terra. Porque ele criou céus e terra. Exatamente como nós lemos em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, que o nosso irmão Alberto citou há bocado, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é que criou os céus e a terra? Foi o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1 e versículo 16. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. E queria que reparassem que o aspecto do Criador e da criação está associado a esta expressão céus e terra, tanto em Gênesis 1 como em Colossenses no capítulo 1. E isto é de veras importante. Gostava de poder dizer muitas mais coisas, mas há aqui algumas que eu não resisto. O que é que nós temos estado a ver? Nós temos estado a ver, resumidamente, que o Senhor Jesus Cristo, ao ser Criador, é Deus. Porque Deus é que cria. E Ele criou. E eu gostava de, para que vocês vejam esta importância, porque isto é muito importante, nós vamos encontrar no Senhor Jesus Cristo 3 características que só Deus tem. Elas são muitas. Um dos aspectos que nós vemos no Senhor Jesus Cristo que só Deus tem é Criador. Mas eu queria chamar a vossa atenção para 3 atributos que só Deus tem. Nenhuma criatura tem. Nenhuma criatura humana, angélica ou diabólica. Nenhuma criatura de qualquer domínio tem qualquer um destes atributos. Muito menos os 3.
E o primeiro atributo que eu queria chamar a vossa atenção é o atributo da omnipresença de Deus. Só Deus é omnipresente. Aliás, a teologia católica diz, e eu aprendi isso no catecismo quando andava na catequese, nem tudo o que a Igreja Católica diz está errado, mas muita coisa está errada, mas algumas coisas diz e diz corretamente. E uma das coisas que diz corretamente é que só Deus é omnipresente, só Deus é omnisciente e só Deus é omnipotente. São 3 atributos exclusivos da divindade. Mais ninguém tem nenhum destes atributos. Portanto, só Deus está em toda a parte, ao mesmo tempo. Só Deus tem todo o poder e só Deus sabe tudo. Mais ninguém sabe disto. Às vezes até parece que o diabo sabe tudo, não é? Mas não sabe. Ele tem uma rede muito bem montada, com os seus agentes por todo o mundo. Mas ele não sabe tudo. Se ele soubesse tudo, por exemplo, ele teria evitado que o Senhor Jesus Cristo fosse à cruz. Mas ele não sabia tudo. Ele pensava que levando-o à cruz que o destruía, mas ele foi destruído. Ele não sabia tudo. Vejam como o Senhor Jesus Cristo era omnipresente. Por exemplo, João capítulo 3 e versículo 13, e isto é muito importante. João no capítulo 3 e no versículo 13, porque nós estamos a estudar a Bíblia. E estamos aqui numa parte da Bíblia em que estamos aqui a aprender acerca do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Alberto dizia bem, temos que o conhecer cada vez melhor. E nós dizemos assim, Ele é Criador, mas nós temos que perceber claramente porque é que Ele é Criador e porque é que Ele é Deus. E conhecer um pouco mais. Não vamos aqui estudar tudo, naturalmente, mas é importante estarmos cimentados acerca disto. E no capítulo 3, e versículo 13, lemos assim. Notem palavras dele admiráveis, únicas, mais ninguém podia dizer isto. Disse ele assim, depois de ele ter dito assim, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém desceu do céu, que era ele. Ele diz assim, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E quem desceu do céu foi o Senhor Jesus Cristo, ok? Senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que é ele, que está no céu. Então, mas ele estava cá e estava no céu? Ele desceu do céu, e ele de facto estava ali a falar entre eles na terra. E ele diz, o Filho do Homem que está no céu. Como é que ele estava na terra e no céu ao mesmo tempo, se não fosse Deus? É omnipresente. Temos aqui uma das manifestações claras da sua omnipresença, entre outras. Este versículo é muito importante acerca disto. A outra passagem que eu gostava de chamar a vossa atenção, entre muitas outras, e evidentemente só cito alguma coisa para vos aguçar o apetite e vocês estudarem mais o assunto, no capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 1 do livro do Apocalipse, e no versículo 8, nós lemos assim, Apocalipse 1:8, e reparem que temos aqui o Senhor Jesus Cristo a falar. Sabem o que é que ele diz? No capítulo 1 e no versículo 8, ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Isto aqui nós vemos esta forma de ele se confessar quanto ao que ele é em vários sítios. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz ele. O princípio e o fim, diz o Senhor. Que é, que era. Aliás, eu queria chamar a vossa atenção para o versículo, já agora voltem atrás um bocadinho, por favor. Ok, não é preciso. Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Vocês sabem quem é que há de vir, não sabem? Que é Ele. E notem o que está escrito a seguir. Quem é Ele? O Todo-Poderoso, Omnipotente. Ele é omnipotente. Ele tem uma característica divina que só Deus tem, que é ter todo o poder.
Ele está em toda a parte ao mesmo tempo. Ele está no céu e na terra ao mesmo tempo. Ele estava na terra, mas estava no céu ao mesmo tempo. E ele tem todo o poder. Ele é omnipotente. Omnipotente quer dizer que tem todo o poder. Todo poderoso. Ora bem, esta era outra passagem. E eu gostava que vocês também reparassem, por exemplo, em João no capítulo 21 e versículo 17, para vocês verem como ele sabia todas as coisas. João 21, 17. Nós temos muitas passagens acerca disto. Evidentemente não posso vos apresentar as passagens todas, porque não, então é que nós não saímos daqui mesmo, nunca mais. Mas em João no capítulo 21 e no versículo 17, nós lemos assim. Lembra-se daquela conversa que ele teve com Pedro? Depois de Pedro ter negado, e depois do Senhor ter aquela conversa com ele, disse: Pedro, amas-me? Lembram-se dessa conversa? Olha o que é que está aqui escrito, na conversa que ele teve com Pedro. Diz ele assim: disse-lhe terceira vez no versículo 17: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Ele é omnisciente. As pessoas são todas distraídas, não é? Quando leem a Bíblia, elas leem e nem reparam no que estão a ler. Pedro confessa aqui a omnisciência do Senhor Jesus Cristo. Tu sabes tudo. Eu tenho aqui uma série de passagens que nos mostram como ele sabia tudo. Sabem que, eu vou-vos apenas citar uma entre muitas. Nós temos várias conversas do Senhor Jesus Cristo com os fariseus e ele lia-lhes os pensamentos. Eles ficavam admirados. Como é que ele sabe isto se ninguém lhe disse nada? Porque ele sabe tudo. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo. Pedro estava certo. Ele sabe tudo. Há uma passagem que... sabem que havia um indivíduo chamado Natanael, que ele era muito desconfiado. Há pessoas que são muito desconfiadas. Há pessoas que não acreditam facilmente. Elas para acreditarem aquilo são muito desconfiadas, e elas para acreditarem não vão assim facilmente. E Natanael era uma pessoa assim. Mas há indivíduos que levantam questões e levantam problemas onde eles às vezes nem existem, só para chatear. Não era o caso de Natanael. Natanael era um indivíduo assim, mas era um indivíduo porque ele era muito racional, ele pensava muito. E Natanael, para lhe dizer que aquilo era assim, ele tinha que perceber a coisa muito bem percebida. Não ia de ânimo leve. E é muito importante que nós nunca vamos de ânimo leve. Por isso, quando nós sabemos uma coisa, temos que saber a coisa a ponto dela poder ser demonstrável. Se a coisa não for demonstrável, nós temos que demonstrar. Sabem de uma coisa? O Natanael está em... Eu não sei se disse a passagem, mas é João 1. Não sei se sequer disse Mateus, não? Eu não sei se disse. Não disse nada. Em João, no capítulo 1, nós temos aqui a história de Natanael. Sabem que o Filipe evangelizou Natanael. Nós temos aqui a conversão dos primeiros discípulos. Como é que eles se converteram? E um dos primeiros a converter-se foi Natanael. Mas sabe, aquilo não foi fácil. E o Filipe foi o elemento que Deus usou para a conversão de Natanael. Porque diz a Bíblia que, versículo 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Uma coisa curiosa. Como é que se evangeliza? Falando do Senhor Jesus Cristo. Não é falando da igreja, não é falando da religião, não é falando de não sei de quê. É falando do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é que é o Salvador. E, portanto, Filipe nós podemos aprender muito com estes irmãos e a forma como eles agiram. Ele fala do Senhor Jesus Cristo a Natanael. Mas notem que faz-me lembrar quando eu falo aos meus colegas e conhecidos. E quando eu lhes falo, eles são muito racionais também, não é? E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael sabia que Nazaré era uma terra de má fama, era tipo Casal Ventoso ali em Lisboa. Ele tinha muito má fama. E Filipe estava-lhe a falar do Senhor Jesus Cristo como alguém fantástico. Ele disse: de Nazaré, mas alguma coisa boa algum dia veio de Nazaré.
E o coitado do Filipe sentiu-se provavelmente como às vezes nós nos sentimos, quando às vezes nos colocam certas questões para as quais nós às vezes nem sabemos o que é que devemos de responder. E ficamos muitas vezes assim. E ele fez uma coisa fantástica, que é o que nós fazemos, eu tenho feito muitas vezes. Eu digo assim, olha, vem e vê. Olha, está-te aqui a explicar, olha, se quiseres, experimenta e vê. E foi o que eu lhe disse. E nós lemos a seguir... Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Olha a opinião do Senhor Jesus Cristo, Natanael. Sabem de uma coisa? Eu quando vejo os meus colegas, os meus amigos, são descrentes, incrédulos, com questões, com perguntas, muito racionais, etc. Eu parece que estou a ver o meu Senhor, o meu Salvador, a olhar para eles. O que é que ele pensa deles? O que é que ele pensava de mim quando eu era descrente? Ele olhou para ele, sabem o que é que ele disse? Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, ele olhou para ele e não viu ali um indivíduo a levantar questões só por levantar questões. Há pessoas que gostam só de levantar questões por levantar questões. Mas não são sinceras. Às vezes até dizem que não acreditam e que não sei o quê, mas é só para chatear, é só porque gostam de contradizer. Não é porque tenham um fundamento real para dizerem o que dizem. Mas o Senhor Jesus Cristo olhou para Natanael e disse assim, este indivíduo é um indivíduo que não tem astúcia. Ele não está aqui com coisas astuciosas, ele não tem dolo, não tem astúcia. Este indivíduo é um indivíduo sincero, por outras palavras. O que ele está a dizer na sinceridade dele. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? como se a senhora conhecesse todas as coisas como nós já vimos, não é? Jesus respondeu e disse-lhe, olha, Natanael, antes que o Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Ainda o Filipe, não tinha falado contigo e eu já te tinha visto, sabes? Já te tinha visto debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus. Sabem o que ele disse? Tu és Deus. Nós já dissemos aqui noutras alturas, no estudo bíblico, que dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Ele é Deus. Os rabinos, os fariseus, sabiam muito bem que o Senhor Jesus Cristo, ao dizer-se Filho de Deus, estava-se a dizer Deus. E ele diz, nesta conversa, ele diz, tu és Deus. Porquê? Porque diz aqui, antes que o Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Isto para Natanael foi impressionante. Sabem que as figueiras em Israel não são como as figueiras aqui em Portugal, pelo menos aquelas que eu conheço. As figueiras em Israel, a folhagem vai até ao chão, de tal maneira, e aquilo é muito desértico, é muito quente, e os judeus tinham por hábito, muitos dos judeus tinham por hábito, entravam dentro da figueira, ou dormiam uma cesta, ou descansavam, ou meditavam, ou oravam, enfim, faziam várias coisas. Até se podiam esconder. Porque quem estivesse debaixo da figueira era invisível para quem estivesse do lado de fora. Ninguém conseguia olhar para a figueira e saber que estava um indivíduo lá dentro. Porque a folhagem era toda tão bem fechada que ninguém sabia que ele estava lá dentro. E o Natanael ficou parvo, disse assim, como é que tu me viste debaixo da figueira? Como é que tu me viste debaixo da figueira? Porque Ele é Deus. Ele sabe tudo. Era o que eu queria dizer. Temos aqui um pormenor da omnisciência do Senhor Jesus Cristo. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E isso é que deu cabo dele. O que deu cabo de Natanael. E é isto que nós temos que fazer ao evangelizar as pessoas. Nós temos que apresentar o Senhor Jesus Cristo para que elas percebam que Ele é único, que Ele é diferente, que Ele não é igual, que Ele é fantástico, que Ele é admirável, que Ele é desejável, que Ele é tudo quanto eu preciso. E eu até tenho dito a alguns, vocês, se quiserem evangelizar as pessoas, tentem mostrar-lhes porque é que elas precisam dEle. As pessoas, nós temos que lhes explicar porque é que elas precisam do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que perceber que sem o Senhor Jesus Cristo não têm forma de se justificarem perante Deus. Precisam dEle, precisam da sua obra de salvação, precisam da sua justiça, precisam dEle. E sem Ele, ninguém chegará lá. Bem, portanto, eu queria referir estes aspectos. O nosso irmão Alberto referiu-se a um outro, e vou-me já calar,
referiu-se a um outro aspecto que foi como é que o Senhor se revelou a Moisés na sarça ardente. E vocês sabem que quando Moisés perguntou-lhe qual era o nome dele, e o Senhor disse, olha, o meu nome é Eu Sou. E sabem que a pessoa com quem ele estava a falar era uma pessoa tremenda, não é? O Moisés até tirou os sapatos. Dizia que estava em Terra Santa. Estava em Terra Santa não porque a terra fosse santa. A terra era santa naquele momento porque o santo estava ali. E santificou a terra. Mas era tremendo. E este Deus tremendo, que se dá pelo nome de Eu Sou, quando o Senhor Jesus Cristo vem à terra, como vocês sabem, e Ele era o grande Eu Sou. Aliás, vocês podem pegar no Evangelho de João e veem por diversas vezes o Senhor dizer Eu Sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, etc. Eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. E há uma passagem que é muito curiosa e que vocês nunca se podem esquecer dela, que foi quando Judas o ia prender, com 400 homens armados com espadas e varapaus e com tochas. Numa noite de luar, diz o historiador José, que se via muito bem, mas ainda assim ainda tinham as tochas. E foram prender o Senhor Jesus Cristo. Ele estava com os discípulos. E o Senhor Jesus Cristo está 2 passos em frente, por assim dizer, protegendo os discípulos para trás. E perguntou, a quem é que vocês buscam? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Porquê que eles não disseram assim? É a ti que a gente busca. Não disseram, porque não o reconheceram. É uma coisa impressionante. Prezados irmãos, nós quando falarmos aos perdidos, temos que perceber que eles estão cegos. E aquilo que para nós é óbvio, para eles não é. Aquilo que para nós é claro, para eles não é. Eles não veem. A quem é que vocês buscam? A Jesus de Nazaré. Porquê que não disseram assim? A ti. Disseram a Jesus de Nazaré. E ele virou-se e só disse assim, sou eu. E quando ele disse sou eu, ele estava a dizer o mesmo que Moisés ouviu Deus dizer. Qual é o teu nome? Sou eu sou. E quando ele disse eu sou, era o eu sou do Velho Testamento que estava ali, e diz a Bíblia que o impacto foi tremendo, que eles caíram todos por terra. 400 homens armados caíram todos por terra. E depois o Senhor Jesus Cristo entregou-se. Isto para demonstrar que ninguém o levava, ele é que se entregava. Mas só para dizer o seguinte, o grande eu sou, o grande Deus, era o Senhor Jesus Cristo. Qual é a aplicação prática que eu gostava de fazer com isto que eu acabei de dizer? A aplicação prática é muito simples. É esta. O Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, tomou forma humana. E ao tomar a forma humana, tornou-se muito próximo de nós. Não é verdade? Aliás, ele é Emanuel, que quer dizer Deus connosco. Ele tornou-se próximo de nós. E exatamente porque ele se tornou tão próximo de nós, com carne humana como nós, alguns pensam que ele não era Deus. Mas nós já vimos que ele era Deus. E o que eu queria deixar, o pensamento que eu queria deixar era este. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que quis ficar tão próximo de nós, é Deus, contemos com Ele. Para tudo. Para as dificuldades, para os problemas. Nós temos Deus connosco. E alguém dirá assim, mas Ele já não está cá. Pois não. Mas Ele disse, não vos deixarei sós, enviar-vos-ei outro Consolador. Que é da mesma natureza, que é o Espírito Santo, que é Deus. Nós estamos sempre com Deus. Não há hipótese. Encorajemos com este pensamento, que o nosso Deus está connosco. E podemos dizer como o apóstolo Paulo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe.